Caírem, meus queridos e queridas, o tema geral desse bimestre que revisamos agora é viver em busca do bem. Complementar as reflexões que fizemos no primeiro bimestre sobre o viver bem, em que refletimos sobre os opostos, sobre o conceito de bem e mal, a ideia de conceito mesmo, para chegar numa possível definição do conceito de bem. Ainda nesse sentido, as perguntas que nos colocamos no início do bimestre são as seguintes: qual é o horizonte da nossa vida? Existe um sentido para a nossa existência? Existe um caminho certo para seguir? Há escolhas boas e más? Como avaliar uma situação para tomar uma decisão? Dentro desse panorama geral, os subtópicos que fizeram parte das nossas reflexões foram os seguintes: um norte para as ações humanas, como buscar o bem, o lugar dos outros e o conceito de justa medida. Foi assim que iniciamos nossas reflexões a partir da ideia do horizonte, em que toda a reflexão consistiu em tentar observar em como que a ideia do horizonte permitiria a gente pensar sobre que direção seguir, assim como espacialmente, por exemplo, a gente se orienta, e não apenas metaforicamente, a gente se orienta por um norte. E esse norte aqui vai ser pensado como uma possibilidade de ser um caminho a se seguir em relação às ações humanas. Da reflexão inicial espacial, usando, por exemplo, a Rosa dos Ventos para tentar exemplificar essa possível localização das ações humanas, esse possível norte das ações humanas, é que chegamos à reflexão do filósofo alemão Martin Heidegger, em que ele vai falar do horizonte do tempo e o horizonte do ser, em que basicamente ele vai dizer o seguinte: nós, seres humanos, somos limitados no tempo, ou seja, o nosso horizonte no tempo ele é um horizonte finito. Nós somos os únicos animais que sabemos que vamos morrer, então temos essa limitação relacionada ao tempo. No entanto, diante exatamente dessa limitação do horizonte do tempo, o Heidegger vai dizer que, em contraste, existe o horizonte do ser. Esse horizonte do ser é o horizonte de múltiplas possibilidades que esse ser finito, que é o ser humano, pode encontrar para guiar e conduzir a sua vida. Então, ao mesmo tempo que poderia parecer assustador para uma pessoa reconhecer essa finitude do ser humano, em contraste, o Heidegger vai dizer que exatamente essa limitação permite, de certa maneira, orientar de maneira precisa as escolhas que vão ser feitas na realização do ser. Então, o horizonte do ser se abre com múltiplas opções e caminhos nessa condição finita do ser humano. É assim que Heidegger vai dizer que o ser humano é aquele que se sabe finito no horizonte do tempo, mas infinito no horizonte do ser. E exatamente a consciência dessa condição de finitude do ser humano é uma coisa caracteristicamente humana. A partir daí, no tópico específico relacionado ao norte das ações humanas, refletimos como dois pensadores alemães, o Kant de um lado e o Friedrich Nietzsche do outro, eles vão dar respostas diferentes para esse norte das ações humanas. De certa maneira, para Kant, esse norte é único. Só existiria um único norte das ações humanas. E esse norte, o filósofo chamaria de moral. A moral seria essa obediência às regras do convívio que permitiriam o ser humano conduzir-se em direção ao bem. Por outro lado, o pensador Friedrich Nietzsche, ele vai pensar não apenas um único norte, mas múltiplos nortes, no sentido de pensar múltiplas morais. Ou seja, não existiria um único caminho que conduziria todos os seres humanos a isso que poderíamos chamar de bem, mas diversos caminhos, diversos nortes que norteariam, que conduziriam as pessoas a isso que poderíamos chamar de bem. A representação simplificada desse pensamento dos dois filósofos encontramos na página 12, por exemplo, em que Kant expressaria que há uma regra moral universal: agir como se desejaria que todos agissem. Por outro lado, Nietzsche diria que existem vários sóis e existem várias morais. Vimos também, diante dessas diversas reflexões, como se deve buscar o bem e que o papel do outro, colocar-se no lugar do outro, seria extremamente importante para situar o que seria ou como buscar o bem. Esse bem, ele vai sempre estar condicionado ao nosso relacionamento com as pessoas. E nisso é importante o papel de se colocar no lugar do outro. Nessa tirinha do Theo e o Minimundo, podemos exemplificar um pouco desse pensamento do que seria colocar-se no lugar do outro. Sentado embaixo de uma árvore, sob a grama, Theo questiona sua amiga borboleta Eulália. Questiona Theo: que lugar eu deveria conhecer? E Eulália responde: o lugar do outro. Talvez. Por fim,
concluímos nossas reflexões tentando entender o conceito de Aristóteles de justa medida, que é o conceito que vai orientar a sua reflexão sobre a justiça. Como bem discutimos em nossas aulas, Aristóteles vê a justa medida como sinônimo de virtude, e essa virtude, como uma justa medida, vai ser uma busca de equilíbrio nas suas ações, evitando os vícios de excesso e os vícios de escassez, ou seja, nada em excesso, nada em demasia. A ideia de justa medida tem uma ideia de equilíbrio, em que as nossas ações elas devem ser buscadas e orientadas a partir de um equilíbrio. Portanto, a prática de uma virtude seria essa busca constante e diária por equilíbrio nas ações, evitando os excessos e evitando a escassez. Como vimos, é nisso que Aristóteles alicerça sua noção de justiça, que ele vai caracterizar em 3 aspectos. Primeiro, a justiça distributiva. Segundo, a justiça comutativa. E terceiro, a justiça corretiva. Na medida em que ele está pensando em que ser justo é tratar aquilo que é igual como igual, sem excesso e sem falta, sem escassez. Ser justo é conduzir as ações naquele equilíbrio, naquela justa medida. Por exemplo, a justiça distributiva seria aquela aplicada pelos governantes aos seus governados, em que se tentaria distribuir as honras, os méritos e as riquezas a fim de buscar o equilíbrio entre as diversas partes. Em outro sentido, a justiça comutativa seria a organização e o equilíbrio das trocas de bens, sempre considerando um critério de igual valor aos bens envolvidos. E por fim, a justiça corretiva, como o próprio nome implica, seria a busca do equilíbrio em relação aos delitos e crimes cometidos pelas pessoas em sociedade. Então, a partir dessas 3 dimensões da justiça, vimos que Aristóteles busca estabelecer como critério da justiça a ideia de justa medida. Qualquer dúvida sobre algum tópico, releiam os textos para vocês poderem fazer o questionário que vai estar disponível na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!